Olá pessoal, então vamos lá, vamos começar a responder aqui algumas das questões que vocês colocaram em nossa enquete a respeito de temas que vocês gostariam que eu tratasse aqui. Nós vamos começar então pela famosa parábola que se encontra em Lucas capítulo 16, conhecida como a parábola do administrador infiel ou do administrador astuto. Eu quero começar dizendo para você que esse título, ele não é uma revelação bíblica, ok? Esses títulos que nós temos em negrito nas nossas Bíblias, eles não fazem parte do texto bíblico em si. Então, às vezes eles nos ajudam e às vezes eles nos atrapalham um pouco, ok? Nesse caso, eu acho que ele nos atrapalha. Por quê? Porque a ênfase de Jesus na parábola não é a questão do cara ser um administrador astuto ou dele ser um administrador infiel, mas está na decisão que ele tomou, ok? Essa é uma das parábolas talvez mais difíceis de serem interpretadas, porque justamente ela trabalha com, Jesus trabalha nela, né, com um conceito que para a gente se entende como sendo um conceito de deslealdade, de engano, não é, de mentira. Então é bem estranho a gente olhar para isso e a gente pensar, puxa, como Jesus está usando uma história dessa para ensinar, né? O que ele está realmente ensinando aqui? Vamos começar por aquilo que ele não está ensinando. Obviamente, ele não está ensinando a gente a ser desonesto, ok? Para qualquer parábola, nós precisamos interpretar tendo um princípio em mente. Toda parábola que Jesus conta tem um ensino, um único ensino, ok? Nós podemos fazer muitas aplicações, mas Jesus, quando ele conta uma parábola, ele tem uma intenção, um ensino, um enfoque naquela parábola. No caso da parábola do administrador infiel, o administrador astuto, qual é o enfoque que Jesus tem na parábola? O enfoque é aquele que ele diz quando ele vai dizer ali no verso 11, assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Ele termina a parábola dizendo no verso 8 que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia, e aí ele diz, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Muito bem, então o que Jesus está falando sobre ser fiel aqui no verso 11? Ser fiel em relação ao quê? Jesus está usando essa parábola, essa história que ele levanta dentro do cotidiano, ok? Vamos nos lembrar que as parábolas são histórias que Jesus conta levando em consideração o cotidiano das pessoas, as experiências das pessoas. Quando Jesus conta uma parábola como essa, falando de um administrador que foi desonesto, ele está falando de uma realidade da qual aquelas pessoas que viviam dentro da cultura dele saberiam e entenderiam, porque um administrador era uma pessoa que cuidava das coisas da casa, dos servos e tudo mais, de um determinado senhor, de uma pessoa com muitas posses. E a história que mostra pra gente que esse administrador, ele é infiel, ele é desleal, porque ele não está cuidando da maneira correta das posses que pertencem ao seu senhor. E quando ele vai ser, então, demitido, ele fica sabendo que ele vai ser demitido, ele se encontra dentro de um problema, dentro de um dilema, e o dilema dele é, o que eu vou fazer se eu for demitido? Como eu vou poder me sustentar? Ele é uma pessoa que não tinha condições de trabalhar na terra, de arar a terra e tudo mais, isso provavelmente porque ele não possuía terras para poder fazer isso. Ele também era uma pessoa que não queria ficar sem fazer nada, pedindo esmola, vagabundeando, ele não queria isso. Então a decisão dele é uma decisão sábia. É isso que Jesus quer que a gente perceba. Por quê?
ele entende que os relacionamentos são mais importantes para ele do que o ganho que ele poderia ter ali. Uma coisa que ele poderia ter feito, na verdade, nessa situação aqui, era aumentar aquilo que aquelas pessoas deviam ao seu senhor e receber mais e dar ao seu senhor aquilo que lhe era de direito e ficar com uma quantia de sobra daquilo que ele poderia ter acrescido. Mas ele entendia que se ele fizesse isso, esse dinheiro acabaria e mais tarde ele não teria mais recursos. Então, ele entende ser mais importante ele poder ser recebido pelas pessoas, ele manter portas abertas, ele manter a realidade da hospitalidade, que é uma perspectiva dentro da cultura de Jesus muito clara, que tem a ver com essa questão da aliança da casa, ou seja, ele ser bem recebido na casa das pessoas, ok? Ter esse acesso à vida das pessoas que poderiam então acolhê-lo, do que ele angariar algum tipo de dinheiro, algum tipo de recurso que em algum momento iria acabar. Então essa é a questão em si da parábola, mas a aplicação que Jesus faz da parábola nos leva para um outro nível. Ele usa a parábola para falar a respeito de uma realidade que nós, como seguidores dele, como filhos da luz, deveríamos ter na nossa mente quanto à eternidade. Quando ele fala aqui que os filhos das trevas são mais sábeis do que os filhos da luz, ele não está falando, ou ele não está fazendo um contraste a respeito dos filhos das trevas e os filhos da luz buscarem riquezas aqui e dos filhos das trevas serem mais sábios do que os filhos da luz para angariar riquezas aqui. O que ele está dizendo é justamente o contrário, é que os filhos da luz deveriam saber, ou seja, aqueles que nasceram de novo, que entraram no reino, deveriam saber que as riquezas maiores que eles vão receber é aquilo que eles vão ainda herdar na realidade do reino de Deus. Então eles não deveriam ficar gastando seus esforços para acumular dinheiro aqui. Eles deveriam, na verdade, usar os recursos que nós temos aqui, nós que somos filhos da luz, deveríamos usar os recursos que nós temos aqui para alcançar pessoas, porque são essas as pessoas que nós vamos viver com elas e que vão nos receber nos tabernáculos eternos. Ok? Então a ênfase de Jesus na parábola é essa. Aonde é que nós vamos investir a nossa vida? Como é que nós vamos usar os recursos que a gente tem recebido aqui nessa vida? Nós vamos usar para acumular recursos, acumular dinheiro para nós, para desfrutar de coisas para nós, ou nós vamos usar esses recursos garantindo que nós vamos ter o resultado disso, o retorno disso nas nossas vidas na eternidade. E ele termina então contrastando o fato de que ninguém pode servir a dois senhores. Lucas coloca esse ensino de Jesus que em Mateus aparece lá no Sermão do Monte, aqui dentro dessa perspectiva dessa parábola, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E os fariseus estavam ali ouvindo essas histórias de Jesus, essas parábolas de Jesus, e eles caçoam de Jesus porque eles são gananciosos, ok? Eles são mesquinhos, eles caçoam de Jesus porque para eles a coisa mais importante do que ter a garantia de relacionamentos efetivos na vida deles é ter, na verdade, recursos, ter dinheiro nas mãos deles aqui. E Jesus diz para eles que aquilo que eles tanto apreciam, Deus abomina. O que eles tanto apreciam é a ganância, o recurso, ok? Os bens materiais que são desfrutados apenas nessa era aqui. E o Senhor abomina isso. Nós, como filhos da luz, nós como seguidores de Jesus, devemos pensar sempre que o maior investimento na nossa vida são pessoas. O maior investimento é na vida de pessoas. E os recursos que nós temos aqui, materiais nas nossas mãos, deveriam ser usados para que a gente pudesse realmente ver pessoas sendo alcançadas e essas pessoas poderem nos receber nos tabernáculos eternos, ok? Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe a sua vida.